Concluído o inquérito da Operação Babel, viu? Agora pela manhã, os delegados responsáveis pela investigação revelaram os detalhes dos crimes envolvendo a coleta de lixo aqui na capital sergipana. Roda, meu filho. De acordo com os delegados, a Operação Babel foi dividida em 3 eixos principais de investigação: superfaturamento dos contratos celebrados em 2010, fraudes em medições do lixo domiciliar de agosto de 2013 a fevereiro de 2016 e fraude à licitação de contratos emergenciais em 2017. Os detalhes foram divulgados em entrevista coletiva. O delegado Gabriel Nogueira, que presidiu o inquérito, explicou como o esquema de superfaturamento no contrato da coleta de lixo da capital se deu em 2010, passando de 50 milhões de reais para 105 milhões através de aditivos. Houve uma estratégia por parte da empresa, e aí apresentando documentações e demonstrando que, na verdade, confirmando o seu interesse em permanecer na licitação, e aí validando a sua proposta, que naquela época, naquele momento, era em torno de 50 milhões, e logo em seguida solicitou a repactuação, o reajuste, a repactuação no primeiro momento, e aí o contrato passou a 85 milhões, e em seguida o reajuste, que fez com que o contrato fosse para 105 milhões. Então, essa estratégia, esse artifício, fez com que ela obtivesse uma vantagem devida, afinal de contas, mensalmente, a parcela que era paga à empresa em estimativa, que seria em torno de 837 mil, passou para 1.700.000. Então, a vantagem devida está demonstrada nesse contexto. A polícia também conseguiu diagnosticar como era fraudada a medição do lixo, tornando o contrato mais vantajoso para a empresa Torre. Nós já tínhamos aqui em Aracaju um aterro sanitário e tínhamos aqui em Aracaju uma unidade que recebia o entulho. Então, o lixo orgânico, todo o lixo orgânico coletado em Aracaju era levado para a unidade de transbordo da Extra. E o entulho era levado para a unidade da Torre. Só que a unidade da Torre não poderia receber esse entulho misturado com lixo orgânico, como é comum nos pontos de descarte clandestino de lixo, onde o lixo é simplesmente abandonado, sem qualquer cuidado. Então, havia uma separação no campo desse lixo orgânico do entulho. E a Torre recebia na sua unidade de RCD o entulho limpo. Só que esse rejeito, essa parte orgânica que era separada do entulho, ela deveria ser pesada e remunerada como o mesmo entulho, porque a forma de coleta dele era uma coleta mecanizada, usando caçambas e pás carregadeiras, diferentemente do lixo domiciliar, que é aquele lixo do porta a porta que a gente vê, caminhão compactador, garis, e o custo desse serviço ele é infinitamente mais caro. E por fim, as inúmeras irregularidades realizadas pela Insurb no contrato emergencial firmado no início de março deste ano com a empresa Torre. O que se percebeu no curso do inquérito é de que a contratação da empresa Torre, acontecida nesse momento agora, com o último contrato emergencial, ela o foi com um direcionamento, numa burla ao que a lei de licitações prevê. É lógico, não se tratava de um processo licitatório, de uma concorrência pública, uma própria licitação, e sim uma dispensa à licitação num contrato emergencial. Os 14 indiciados foram Mendonça Prado, presidente afastado da Insurb, Alexandro dos Santos, dirigente do Sindilimp, José Antônio Torres Neto, dono da Torre, José Carlos Dias da Silva, gerente de contratos da Torre, José da Silva Araújo, gerente-geral da Torre, José Reinaldo de Souza, diretor de limpeza da Insurb, José Roberto Gomes do Carmo, gerente operacional da Insurb, licenciado, Júlio César Flores, ex-presidente da Insurb, Lucimara Dantas Passos, ex-vereadora e ex-presidente da Insurb, Márcio Zilberman, assessor de planejamento da Insurb, afastado, Raivanderson Fernandes dos Santos, o Montanha, presidente do Sindilimp, Rosenice Figueiredo Machado, procuradora-chefe da Insurb, afastada, Soraya Machado Torre, sócia proprietária da Torre, Silvia Emília Cardoso Barreto, presidente de licitação, afastada da Insurb. Ainda de acordo com os delegados, desdobramentos da Operação Babel devem ocorrer. Tem que investigar aí umas ligações, algumas questões suspeitas que foram detectadas, né? Alguns contratos da empresa Torre que vem
recheados de algumas situações que precisam ser esclarecidas. Então, nesse sentido, a gente vai dar continuidade ao inquérito, sim. Muito provavelmente, esse inquérito vai gerar filhotes, como a gente diz, né? O inquérito mãe que vai gerar alguns filhotes, aí vai dar continuidade. No inquérito remetido à Justiça, os delegados também citam o nome do prefeito Edivaldo Nogueira. De acordo com as investigações, saques suspeitos de elevadas quantias em dinheiro efetuados na boca do caixa pelo dono da empresa Torre, José Antônio Neto, às vésperas do segundo turno das eleições municipais, aliados a contatos telefônicos mantidos com o então candidato a prefeito Edivaldo Nogueira, que foi inclusive contra a instalação da CPI do lixo na Câmara de Vereadores. A polícia faz a sugestão de que o Ministério Público remeta cópia dos autos para o aprofundamento das investigações pelos órgãos competentes, entre eles o Ministério Público Eleitoral. Como há indícios de irregularidade, a gente tem que remeter para o órgão competente para dar o devido andamento. Como a gente não tinha autorização do TRE, nem caberia a nós investigar possível crime eleitoral e muito menos investigar qualquer ato do prefeito, pois não tínhamos autorização do Tribunal de Justiça, a gente informa ali o que a gente visualizou no curso do inquérito e remete para que as providências sejam tomadas, se assim os órgãos entenderem. Durante a coletiva, a delegada Daniele Garcia também esclareceu pontos da decisão da 18ª Vara. Foram divulgados em algumas redes sociais, né, que a Torre iria voltar essa semana ainda. Bom, isso também não nos cabe dizer, porque não é a gente que administra o município de Aracaju, muito menos a Insurb. Mas é só para deixar claro, né, que a decisão não é nesse sentido. A decisão extingue o processo e diz, administrador, resolva, né, o que é que você vai fazer. Bom, aqui conosco já está o vereador de situação, vereador Isaac Silveira. Prazer revê-lo aqui no Balanço Geral Sergipe, vereador. Vereador, diante de tudo que nós vimos agora nessa reportagem, da conclusão do inquérito por parte da polícia, como justificar à população, de uma forma geral, a não abertura de uma CPI do lixo na Câmara Municipal de Aracaju? Tiago, boa tarde. Nós temos a compreensão de que o inquérito que já está em curso, e que nós acabamos de ver a matéria com a delegada Daniela, ele por si só já tinha os instrumentos, já tinha as condições de prestar o serviço que se esperava da CPI. No nosso entendimento, a CPI muito mais serviria para atrapalhar. Ela não daria as condições ideais para que o Ministério Público e a Polícia Civil fizessem a investigação, porque já estava em curso. Porque, veja, qual é o papel da CPI? É produzir elementos que surgiram tanto ao Ministério Público quanto à Polícia Civil, a possibilidade de abertura de inquérito. Isso já está sendo feito. Acabamos de ver. Então, a CPI é muito mais um instrumento político. Mas, vereador, vocês estão abrindo mão da prerrogativa oficial dos vereadores, que é exatamente fiscalizar o Poder Executivo. Não é muito estranho isso? Mas veja... Por que essa insistência em não abrir? Não é não abrir. É que a CPI ela não pode ser subsidiária. Ela tem que ser originária, tem que ser a matriz. Se houvesse primeiro a CPI e no curso se iniciasse uma investigação da Polícia Civil, tudo bem, não. Primeiro havia uma investigação, aos vereadores de oposição, ao saber da investigação da Polícia Civil, quiseram criar um fato político criando a CPI. Agora, é claro que o inquérito foi concluído hoje. Eu acho que por si só já seria um instrumento específico de motivação para que o Poder Legislativo pudesse, a partir daí desse inquérito, com informações desse inquérito, abrir o procedimento de instalação de CPI, ou não? Não, é exatamente o contrário. A CPI só tem a possibilidade de investigar os últimos 6 anos. Portanto, esse inquérito, a Operação Babel, ele vai além. Ele pega de 2010 até agora. Então, portanto, criar a CPI agora é querer você sugerir um instrumento ineficaz. Eu vou repetir, já há um inquérito em curso. Inclusive, já foram indiciados 14 pessoas. Agora vai caber à Justiça o julgamento, o contraditório. Eu estou repetindo, a CPI não serviria a não ser como instrumento de palanque. E nós não queremos isso. Agora, é importante que se diga que a decisão que foi dada nesse final de semana pode ser uma decisão ainda transitória, né? Podemos ter aí novos capítulos ao longo desta semana. Mas, pelo que eu percebi, é que a situação comemorou, né, a decisão da Justiça e disse, olha, não é para fazer não, é isso? Olha, o que nós entendemos enquanto vereadores é o seguinte, o parlamento ele tem que ter a possibilidade e as condições de definir o seu caminhar. A população vai julgar o caminhar de cada vereador, o efetuar suas ações. Não é correto se colocar na mão do judiciário
o entendimento se deve ter uma CPI ou não. A CPI é um instrumento político, da estrutura política dos vereadores, quem deve definir os vereadores. Eu acho muito ruim quando os vereadores põem na mão do judiciário as suas vidas, ou seja, foi bom, vereador, o senhor citar a questão da população, porque com certeza a população está de olho, está acompanhando tudo isso, vai fazer o seu julgamento, e a gente foi às ruas hoje pela manhã para saber o que é que a população tem pensado sobre exatamente essa balbúrdia que se transformou aí a questão do lixo em Aracaju. Vamos soltar a produção, por favor? Com certeza é uma vergonha para todo o estado de Sergipe. Aracaju, com certeza, o povo está indignado com essa roubalheira toda que está acontecendo no nosso país. Por exemplo, aqui em Aracaju. Como é que pode, senhor prefeito? Prefeito, você tem que fazer o correto. E os vereadores também. Isso aí já passa finalmente de vergonha, né? Porque eles deviam tomar vergonha mesmo e acabar com isso, para todo mundo ficar bem. Por que hoje em dia tem essas coisas, roubo, essas coisas todo dia na televisão? Que a gente o que vê mais é isso, você vê. Então, ele devia mais parar, se concentrar e pensar que isso não é caminho deles fazer. É por isso que tudo está cada vez mais destruído. Eu acho uma vergonha para a cidade e para o país. Do jeito que o país está, é uma vergonha muito grande. Uma CPI que eles mesmos deveriam resolver, mas eles usam, empurram com a barriga na realidade, né? Não tem vontade política de resolver as questões do município. Infelizmente a gente tem que conviver com esse problema por enquanto, mas isso é triste porque a nossa Aracaju é linda, linda e não pode ficar por conta da sujeira. E nós esperamos que as autoridades tomem uma providência a esse respeito. Para mim, eu acho que estão tentando encobrir muita coisa ruim. Tem muito dinheiro aí na mão de políticos, de pessoas influentes e nada se resolve. E como fica o cidadão, então, sergipano, aracajuano na realidade? Eu não acredito que isso vai dar em alguma coisa, porque tem gente influente nessa situação. Responda para mim, políticos de Aracaju, quando é que vai ser resolvida essa situação? Tá aí uma ótima pergunta, vereador Isaac, por favor. Olha, a questão do lixo em todo o Brasil é um problema sério, porque você tem os contratos e os seus aditivos, não é? E você tem os órgãos competentes que acompanham. A última licitação foi feita em 2012 pelo prefeito então e prefeito Edvaldo Nogueira. De lá para cá foram contratos emergenciais. A mesma empresa que hoje aqui é foco de discussão, a Torre, é quem faz a coleta de lixo em Salvador. Veja, não é algo extraordinário, é um problema que deve haver uma nova regulamentação. Porque senão, os novos contratos com outras empresas... E essa nova regulamentação parte do Poder Legislativo, é a função primordial dos vereadores. É isso que nós estamos cobrando. O que não pode é empurrar para debaixo do tapete. Uma última pergunta, porque nosso tempo já está estourado. Como é que vocês, vereadores, receberam, de fato, a conclusão do inquérito policial com um indiciamento de 14 pessoas? A gente tem tomado prudência. A gente não pode fazer o julgamento precipitado dos indiciados. É importante fazer essa consideração. Indiciado é uma coisa, julgado e condenado é uma outra questão. Nós temos que de conviver com a democracia respeitando as partes, respeitando o contraditório. A liberdade de investigação está garantida na Constituição, não é? Portanto, nós esperamos que após esse termo da investigação e após o julgamento, os culpados que de fato existam possam ser penalizados. Quem mais quer que seja investigado as contas, os contratos históricos, com a questão do lixo, somos nós da situação. Vereador Isaac Silveira, muito obrigado pela satisfação, revelo, hein? Obrigado. Olha, eu continuo achando o seguinte, hein? Quem não deve, não teme. Continuo achando que os vereadores estão empurrando com a barriga e jogando para a justiça o que deveria ser de responsabilidade deles. Mas essa é uma opinião minha. A gente quer a sua opinião também pelo zap do Papito, pelo 98136-8589. E aqui comigo já está o nosso consultor em segurança pública. Aí você pergunta, mas... consultor de segurança pública, Coronel Maurício Nunes, vai falar sobre o lixo, sobre os inquéritos. Meu querido amigo Coronel, tem cheiro de mussarela no ar, não? Tem muita coisa errada e equivocada o que está sendo repassado para a população. Primeiramente, a Constituição ela é muito clara. Os poderes, eles são harmônicos, mas são independentes. Quais são os poderes? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Então, falarmos que o Executivo já está fazendo a sua parte é uma coisa equivocada que contraria a nossa Constituição Federal, que é a Carta Magna. E o maior de tudo, que seria importante uma CPI, a explicação é simples. Nós pagávamos 50 milhões pelo lixo, passamos a pagar 105 milhões pelo lixo. Será que o nosso dinheiro está sendo jogado no lixo? Porque isso cria problema em todos os outros segmentos, seja na questão dos hospitais de atendimento, em todas essas áreas. E não compete à Câmara dos Vereadores fiscalizar para onde está indo o nosso dinheiro? Então, creio que não existe questão política, porque, volto a dizer, a lei maior, a Carta Magna de nosso país, diz: os poderes são harmônicos, mas são independentes. E essa independência, ela não está sendo criada, ela não está sendo observada por ninguém. O nosso dinheiro, volto a dizer, está sendo jogado no lixo. Precisamos mais do que nunca, não essa série de medidas e ações. Creio que, durante a apuração dos inquéritos, seria muito interessante que os inquéritos eles já surgissem imediatamente após as apurações. Por quê? Se, porventura, se houver crime eleitoral, a competência para apuração será através do Ministério Público Federal, da questão do Ministério Público Eleitoral, que irá fazer essas apurações. Então, será um novo inquérito, uma nova fase de tomada, de coleta de dados e de informações. O que a gente observa com tudo isso é sempre jogar para a população, para que a população tenha justificativa. Nós não queremos justificativa mais. O povo está cansado, o povo deseja solução. Por isso, Tiago, que quando a gente fala sobre a nossa Constituição, é a Carta Magna, é a nossa lei maior que precisa ser respeitada e não está sendo respeitada. De fato, Coronel Maurício Nunes, olha, um grande abraço, prazer revê-lo e até amanhã, se Deus quiser.